Olá, irmãos, paz e graça, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui, nessa quinta-feira, para darmos continuidade ao estudo referente à família. Nós sabemos que o mês de maio é todo dedicado ao estudo da família, e hoje nós vamos falar mais uma vez no contexto familiar. Antes foi dito sobre o papel do esposo, foi dito sobre o papel da esposa, o papel dos filhos. E hoje a gente vai falar no contexto totalizado. Pai, filhos, esposa, esposo. E eu peço a Deus que fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento, que a gente consiga saber qual a vontade de Deus na nossa vida e na vida da nossa família. Amém? Vou pedir aos irmãos para fecharem os olhos e orar junto comigo, para nós darmos início ao estudo de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Deus, primeiramente, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, pela saúde que o Senhor nos dá, pela provisão que o Senhor nos dá. Agradecer, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, muito obrigada por cada família que aqui representa na nossa igreja, cada família do nosso país. Deus, nós sabemos que o inimigo ele vem tentando desestruturar, tirar os objetivos que o Senhor tem para a família. Mas nós te pedimos, Senhor, que a partir desse estudo nós tenhamos um entendimento melhor, que nós tenhamos uma postura melhor e que venhamos, Senhor, te agradar. É o que te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, hoje o nosso tema é a família da aliança no deserto. E aí a gente vê frequentemente o termo deserto parecendo como provação. Normalmente, frequentemente, tem esse objetivo, de falar sobre provações. E aí vem a dúvida, por que Deus permite que passemos por provações? Por que Deus permite que a nossa família passe por provações? Inicialmente, eu queria falar com os irmãos, perguntar, na verdade, aos irmãos, se os irmãos entendem a diferença entre provação e tentação. Eu fiz aqui um slide para que tivesse uma visualização melhor sobre a diferença da provação e tentação. Irmãos, de início, a provação, ela vem de Deus. A provação, ela tem um propósito positivo na nossa vida. Nunca a provação vai vir com o intuito de nos fazer cair. Pelo contrário, é para nos fortalecer, para que nós venhamos a amadurecer, para que nós venhamos estar mais próximos de Deus. Esse é o objetivo da provação. Normalmente, a provação, ela tem como objetivo consertar algo em nós, aperfeiçoar algo em nós. Já a tentação, ela vem do diabo. Tem sempre um propósito negativo na nossa vida. Tem um propósito de queda, fazendo com que a gente venha se afastar de Deus. Então vejamos alguns versículos para exemplificar essa diferença de provação e tentação. Em Tiago 1, no versículo 2, vou abrir aqui, Tiago 1, versículo 2 ao 4, diz assim: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé
produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Outro versículo que eu separei ainda está em Tiago 1, de 12 a 13. Tiago 1, 12 a 13. Diz assim: feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Esse versículo 13 aqui já diz para a gente que, se Deus ele não é tentado pelo mal, como Deus é totalmente puro, bom, ele não vai tentar ninguém. E aí nós vamos ver os versículos também referentes à tentação. Mas aqui na aprovação eu tenho mais um versículo que está em Jeremias 29. Jeremias 29, do versículo 11 ao versículo 13. Diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Deus, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e achareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então aqui nesse versículo diz que Deus, ele só tem o melhor para nós. São planos de prosperar e não de causar dor nem prejuízo, com o objetivo de dar-nos esperança e um futuro melhor. Agora vamos lá nos versículos sobre a tentação. Vamos lá em Mateus 4:1. Mateus 4, versículo 1, diz: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não diz que ele foi ao deserto para ser tentado por Deus. Foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós sabemos que o objetivo do diabo era fazê-lo se corromper. Está aí, levá-lo à queda, se afastar dos propósitos de Deus. Outro versículo está em 1 Pedro 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então aqui está, irmãos, a diferença entre provação e tentação. A provação nunca vai ser para o mal do crente, nunca vai ser para a nossa queda. Pelo contrário, é para que nós venhamos crescer espiritualmente. Mais para frente, nós vamos ver o propósito de passarmos por provações, lembrando sempre que é para o nosso bem. Irmãos, vamos lembrar lá no início familiar de cada um de vocês que são casados. Eu não sou, mas a gente relembrando, né, vocês em casa, inicia-se com a união do homem e a mulher, né? Pessoas diferentes, pensamentos diferentes, jeitos diferentes, mas se unem e vão morar na sua casa. Aí vem o primeiro filho,
E aí, de repente, de 2 pessoas passam a ser 3. E mais uma que tem uma personalidade, que tem um pensamento, que tem um jeito. Em outros casos, em alguns casos, tem mais filhos que vêm. E aí, com isso, vai vindo algumas dificuldades, algumas provações. É bênção, mas inevitavelmente vem dificuldades e provações no seio familiar, porque são várias pessoas distintas, com pensamentos diferentes, com jeitos diferentes. Cada uma gosta de uma forma, deixa guardado dessa forma, a outra quer que faça de uma outra forma. Então, começa-se alguns conflitos de relacionamento, às vezes a questão familiar vai para o lado dos problemas em relação a finanças, e as provas começam, né? O contexto do dia a dia, trabalho, casa, a divisão das tarefas, um está sobrecarregado, o outro não, algumas predileções que possam haver. Então, a gente vai ver que que a família é uma bênção, é um projeto de Deus, porém existem as dificuldades no seio familiar. E a gente vai dando continuidade no estudo e a gente vai ver essas dificuldades e como lidar com elas, né? Vamos lembrar de uma família que passou por muita tribulação, passou por grandes problemas e que, às vezes, vocês em casa, vocês que estão nos assistindo, possa achar que tem alguma coincidência com a família de vocês. Espero que não, mas possa ser que haja alguma coincidência. A gente vai ver a família de Jacó. Vocês se lembram como que foi? Lá no iniciozinho, desde o nascimento de Jacó, já começou conturbado, né? A Bíblia nos relata que Jacó, ele tem um irmão gêmeo, que é Esaú. Ele nasce, no nascimento dele, ele nasce agarrado aos pés de Esaú. Isso já vem trazendo um prenúncio dos conflitos que eles teriam futuramente, né? O pai, Isaac, tinha predileção por Esaú, porque era caçador, trazia sustento para casa. Já Rebeca, a mãe, tinha preferência por Jacó, porque era manso, era mais quieto. E por causa das artimanhas de Jacó, Esaú, ele quis matar o irmão, porque o Jacó tinha meio que o jeitinho brasileiro de fazer as coisas e roubou a primogenitura, juntamente com a mãe. Com os filhos, Jacó teve dificuldades morais. Teve predileção por José. Essa predileção causou ciúme nos outros filhos, a ponto de querer matar José, mas que, por fim, resolveram vendê-lo como escravo. E aí a gente sabe de toda aquela história, todas as provações, todas as dificuldades, todas as lutas que José passou. E Jacó, ele também teve algumas dificuldades materiais, que foi quando, na época, houve grande fome e ele precisou enviar os seus filhos
para a terra do Egito para comprar comida. E aí a gente vai ver todo o contexto, visualizando o contexto, quando José reconhece os irmãos e, ao invés de ter um coração endurecido, rancor, ódio, mágoa, ele teve um posicionamento diferente. E nesse ponto, apesar de toda a confusão que existiu na vida de José, por conta de todo esse processo ruim, familiar, que Jacó veio trazendo desde o seu nascimento, a situação dos pais com as predileções, né? As suas questões morais, que acabou acarretando em cima de José também. Mas apesar dessa confusão toda, José conseguiu ver a soberania de Deus na vida dele, apesar de todas as provações que ele passou. E isso a gente vê em Gênesis 45, do verso 5 ao 8, a parte A. Vamos ler? Olha como José tem essa convicção da soberania de Deus sobre as provações que ele passou e que a sua família enfrentou. Gênesis 45, do versículo 5 à parte B do 8. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. Olha que lindo. Apesar de toda a situação que José passou, ele conseguia ver a mão de Deus em tudo o que aconteceu. E é exatamente essa postura que a gente tem que ter quando a gente passa por tribulações, quando a nossa família passa por tribulações. Eu não tive problemas com irmãos porque eu sou filha única, mas eu tive problemas com a minha mãe e tenho até hoje. Então, hoje eu consigo enxergar o quanto a ação de Deus no seio familiar faz diferença. O quanto nós precisamos estar dependentes do Senhor para que a nossa família seja a bênção. Isso é muito importante a gente ver. Então aqui a gente vai ver por que nós passamos por provações. Por que a família cristã passa por provações. E nós já entendemos a diferença de provações e tentações. Provação vem de Deus, é para o nosso bem, fortalecimento da nossa família, fortalecimento individual, para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós façamos a vontade de Deus. Então vamos ver aqui o porquê, se existe propósito nas provações na nossa família, das provações na nossa família. Abra comigo em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Deuteronômio 2, do versículo 2 ao versículo 5. Esse é o nosso texto básico do estudo, que agora a gente vai entrar no porquê passamos por provações, tribulações na nossa família.
Algumas denominações, a gente não vai falar mal de nenhuma, mas tende a vender um cristianismo que o crente ele não passa por aflições, por tribulações, por provação, mas a Bíblia ela não diz isso, né? Então a gente acredita no que está escrito. A palavra do Senhor diz que o povo padece por falta de conhecimento. A gente tem que dedicar tempo à leitura da palavra, dedicar tempo à meditação, dedicar tempo à oração. Isso é importantíssimo para que a gente entenda qual a vontade do Senhor para a nossa vida e para a vida da nossa família. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 ao versículo 5. Leiamos. Traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estava decidida a obedecer a seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisse fome e te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. 4. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, teu Deus, te educava como um pai instrui e disciplina seu filho amado. É muito lindo, né? Muito lindo os detalhes do cuidado de Deus. E não é diferente no dia de hoje. Então a gente não feche sua Bíblia nesse texto de Deuteronômio 8, que a gente vai discorrer sobre ele. É lindo vermos o cuidado de Deus com o povo naquela época. E o mesmo Deus que cuidou do povo naquela época é o Deus que cuida de nós hoje, cuida da nossa família. Nós vamos ver que as provações elas têm propósitos. E esses propósitos, eles são sempre para nosso bem. E é muito interessante que Deus vai trabalhando de tal forma que faz com que nós enxerguemos o que precisa ser melhorado. Vamos começar aqui. O primeiro propósito das provações em nossa vida é de nos humilhar. Irmãos, a autossuficiência que nós temos, de ser donos da nossa vida, fazer o que nós queremos, isso nos leva a um nível de orgulho e soberba que nos prejudica e acaba nos afastando de Deus, porque você acaba falando assim: Deus, eu tomo conta, da minha família eu tomo conta, da minha finança eu tomo conta, mas Deus, toma conta do meu emprego, estou sofrendo perseguição. Irmãos, ou Deus é dono da sua vida, de toda a sua vida, ou você. Não dá para você dividir, não dá para você compartilhar com Deus o que Ele vai tomar conta e o que você vai tomar conta. Não dá para ser assim. Vamos ver lá em Provérbios 16,
capítulo 16, do versículo 18 ao 19, o que diz sobre orgulho e soberba? Provérbio 16, versículo 18 e 19, diz assim: a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Eu vou colocar numa outra versão aqui, vou colocar na versão NVI, que é uma versão mais conhecida e bem interessante. Diz assim: o orgulho vem antes da destruição. Em outras versões diz: o orgulho precede a queda. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Olha o que um coração orgulhoso faz. Nos leva à ruína, nos leva à queda. Dentro do seio familiar, cada um tem o seu papel. Mas se não houver união, possivelmente haverá ruínas. Precisa haver um consenso, precisa haver harmonia, precisa haver entendimento. E nós sabemos que isso não é fácil, né, irmãos? Porque cada um tem um jeito, uma personalidade, uma forma de falar, uma forma de agir. Mas, entre tantas pessoas diferentes, numa mesma casa, é necessário ter harmonia. É necessário ter união. Porque, senão, vai dar ruim. Irmãos, na família, cada um tem o seu papel. O pai, a esposa, os filhos. Mas precisa haver união. Cada um tem o seu jeito, sua personalidade, seu modo de agir, mas precisa ter união, senão dá ruim. Precisa haver harmonia. Nas diferenças, precisa haver harmonia. Deus não quer dissensão. Deus não quer conflito dentro do seio familiar. É necessário que haja entendimento dos pontos de vistas. É necessário sentar, dialogar, colocar os pontos de vistas e entrar no consenso do que é melhor para todos, não para um ou só para outro, né? Diálogo e respeito é fundamental no seio familiar. Lá em Deuteronômio ainda, irmãos. Vamos lá, Deuteronômio 8, versículo 3 e 4. Deus humilha o povo a ponto de deixá-los ter fome. Vamos lá, versículo 3. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. A gente vê que Deus permitiu que o povo passasse por provação, passasse por privação. Mas Ele também deu provisão. Isso nos mostra que Deus ele não está alheio às nossas dificuldades. Isso nos mostra que Ele não nos deixa só, apesar de permitir a provação na nossa vida. E isso é maravilhoso, isso é confortante. Graças a Deus que Ele tem misericórdia, a misericórdia dEle se renova a cada dia em nossas vidas. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido dizimados. Eu louvo ao Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus, admitiu o seu soberbo e pedia a Deus
que o pecado não o dominasse. Davi, o homem segundo o coração de Deus, admitiu ser soberbo, admitiu que tinha suas falhas e rogava ao Senhor que o pecado não o dominasse. Nós precisamos ter a mesma postura. Nós vamos ver mais à frente um próximo objetivo que nos mostra essa postura de Davi que nós precisamos ter também. Nós vimos que Deus nos leva ao deserto para nos humilhar. E essa humilhação, ela nos remete a Cristo, para que cada vez nós venhamos a nos parecer mais com Cristo, que venhamos ser humildes como Cristo. Precisamos ter essa visão, precisamos ter esse reconhecimento da necessidade que temos de cada vez mais nos parecer com Cristo. Outro propósito, irmãos, da provação em nossa vida, na nossa família, é para nos purificar. A palavra provar, lá no versículo 2, a palavra provar tem uma derivação no contexto de fabricação de metais preciosos. O ouro e a prata eram purificados em fogo, em alta temperatura. Dessa forma que era purificado o ouro e a prata. Deus deseja que nós sejamos limpos de coração, que nós estejamos puros, que nós tenhamos um caráter limpo, um caráter puro, que nós sejamos parecidos com Cristo nessa questão também. Nós precisamos entender que as provações, elas vêm para nos transformar, para que a gente tenha um entendimento que algo está errado em nós, que algo precisa ser mudado, que algo precisa ser transformado, que algo precisa ser melhorado em nós. Irmãos, por fim, o outro propósito que Deus tem de colocar provações na nossa vida, na nossa família, é para nos autoexaminar. Lá em Deuteronômio ainda, se lembra que eu pedi para você não fechar sua Bíblia? No versículo 2, diz assim: traze sempre viva em tua memória a maneira como Iavé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para te tornar humilde e provar-te a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração. Irmãos, Deus não sabia o que tinha no coração daquele povo? Claro que sim. Da mesma forma que Ele sabe o que tem no meu coração e no teu coração. Só que muitas das vezes, por nós não fazermos o autoexame, aquele autoexame que Davi fez, a gente deixa escondido as coisinhas ruins do nosso coração. Muitas das vezes passa desapercebido, ou muitas das vezes a gente não quer ver. Isso muitas das vezes é uma realidade, a gente não quer ser confrontado com o mal que há em nós, com a maldade que existe em nosso coração. E aí Deus coloca a provação na nossa vida. A aprovação, ela vem com esse objetivo também, para que a gente enxergue o que está de errado. Deus sabe, mas você e eu sabemos. Muitas das vezes tem aquele pecado oculto,
aquele pecadinho escondido que só você e Deus sabe. Só que muitas das vezes esse pecadinho a gente não quer enxergar, a gente sabe que tem, mas a gente não quer ver. A gente passa por cima, vai empurrando com a barriga. Só que chega um momento da nossa caminhada que Deus quer que a gente evolua. E para a gente evoluir, a gente precisa deixar para trás esses pecados, o que vai impedir o nosso crescimento espiritual. E por esse objetivo, Deus coloca provações para que a gente enxergue em nós o que precisa ser aperfeiçoado, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser eliminado. Por isso que nós precisamos ter humildade de reconhecer o que está errado em nós. Nós precisamos nos humilhar e falar: Senhor, sonda o meu coração, tira o que não provém de Ti. Limpa, Senhor, a minha mente, limpa o meu coração, limpa o meu falar. Me ajuda a ser como Cristo. Irmãos, é muito difícil a gente reconhecer que a gente peca em determinadas coisas, que a gente peca como a gente fala. Eu sou aquela pessoa que hoje eu estou bem melhor, graças a Deus, porque se não fosse a ação do Espírito Santo, eu era do tipo, irmãos, gosta de mim bem, se não gosta, amém. Eu falava o que vinha na lata. Aí o Espírito Santo foi me moldando e hoje eu consigo me segurar, hoje eu consigo engolir. E não é ruim, não. A gente até vê que o cuidado de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida, nos moldando da forma que Ele quer. Muitas das vezes, no meu caso, eu deixar de dar uma resposta, dá aquele aperto no coração, mas depois vem aquele alívio de: ai Deus, muito obrigada porque eu consegui me controlar. Mas eu sei que foi a ação do Espírito Santo. Então nós precisamos reconhecer que a gente fala demais, que a gente fala da vida do outro, que a gente dissemina fofoca, que a gente é ignorante. O nosso pastor sempre fala, e eu compartilho do mesmo pensamento: nós somos o que somos dentro de casa. Muitas das vezes, se o seu patrão te trata mal, você não responde ele. Por quê? Mas se a sua esposa te fala de uma forma atravessada, você é ignorante com ela. Por que você não consegue controlar? Entende? Então é nesse meio que nós estamos, dessa intimidade, que acaba que a gente se fica nu, né? A gente mostra quem nós somos. Nós passamos a mostrar quem realmente nós somos. Então, a aprovação, a gente precisa ver que a mão de Deus está ali, o cuidado dele também está ali. Ele não nos deixa só. Tem objetivo, ele permite aprovação na nossa vida, no seio familiar, mas ele não nos deixa só. Ele nos dá a estratégia, o Espírito Santo está lá conosco. A gente precisa ter esse entendimento. As provas, elas revelam do nosso caráter. E reconhecer isso é muito difícil. É muito difícil. Pedir desculpa é difícil. Para mim era terrível. Eu era dona da razão.
A minha palavra sempre foi a última. Então a gente precisa reconhecer isso. Precisa reconhecer e falar, Senhor, nesse quesito aqui, ó, eu tenho muita dificuldade, me ajuda, Deus. A gente precisa se humilhar. A gente precisa nos purificar, a gente precisa ter esse autoexame para cada vez mais nos parecermos com Cristo. Lembrando sempre, irmãos, que a aprovação é para o nosso bem. Ninguém gosta de passar por tribulação, ninguém gosta de passar por angústia, tristeza, ansiedade. Ninguém gosta. Mas tente enxergar a mão de Deus em tudo que você está vivendo, seja bom ou ruim. Eu tenho o costume de falar, desde muito tempo, que Deus zela por ti nos bons e maus momentos. Ele não te deixa só. Ele não abandona a sua família. Ele está no controle de tudo. E aí a gente vai para as conclusões e aplicações. Nós entendemos que as provações, ela tem um propósito na nossa vida. O propósito é sempre para o bem, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, nosso, que eu digo, tanto individualmente quanto no seio familiar. Tem o propósito de nos tornarmos mais humildes, nos parecermos cada vez mais com Cristo, aprendermos a depender de Deus. Se lembra lá da autossuficiência? Nós precisamos deixar a nossa vida nas mãos do Senhor. Deixar a nossa vida, a vida da nossa família, nas mãos do Senhor. Precisamos deixar que Deus tome conta da nossa família, oriente. Esse é o objetivo. Nós precisamos disso. Nós vimos também que temos como propósito o intuito de nos purificar e nos autoexaminar. As aplicações que temos é: uma, não murmure. Nós temos a tendência, nós somos tentados. Se lembra a diferença? Provação e tentação. Tentação para nossa queda, tentação nos afasta de Deus, tentação para o nosso mal. Nós somos tentados a reclamar. Quando você for reclamar, quando você for murmurar, lembre-se dos propósitos que tem aprovação na sua vida e no meio da sua família. Lembre-se disso. E se porventura você murmurar, traga à mente os motivos que você está passando e peça a Deus que o perdoe. Deus, me perdoe por murmurar. Me perdoe por não entender os teus propósitos nessa tribulação, nessa situação que eu estou passando. Deus é misericordioso. Ele te perdoa. Mas você tem que ser sincero. Tem que ser sincero de coração. Outra aplicação é: seja bom exemplo dentro da sua casa. Bom pai, boa mãe, bom filho, bom cristão. Todo mundo da sua família, todos da sua família vão aprender com o seu exemplo. Então seja um bom cristão, seja um bom discípulo de Cristo. Seja dentro de casa o que você é quando está aqui na igreja, o que você é quando vai em um churrasco, numa confraternização. Seja igual. Quanto mais
nos parecemos com Cristo, mais somos transparentes. Não temos que esconder o que nós somos. Não precisaremos usar uma máscara quando saímos de casa. Eu não sei se eu estou sendo dura, irmãos, mas é o estudo que eu preparei. E eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração, como falou ao meu coração também. Mas um ponto de aplicação é: não fique ansioso. Lembre-se que lá naquela época, Deus permitiu que o povo passasse 40 anos no deserto. Mas Ele não deixou o povo sozinho. Quando Ele deixou passar fome, Ele deu o maná. Então, não pense que você, a sua família, vai passar por tribulação e que Deus não vai estar junto. Da mesma forma que Ele não deixou o povo sozinho lá no deserto, Ele não te deixa. Ele não deixa a sua família. Vamos ler em 1 Pedro, aqui para finalizar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre Deus a sua ansiedade, o seu desconforto, as suas dificuldades, as provações que você está passando. Lance sobre Ele. A palavra dele diz: Ele tem cuidado de vós. Louvado seja Deus por isso. Finalizamos o nosso estudo. Eu desejo que esse estudo tenha falado ao seu coração, tenha trazido entendimentos, e que, se de alguma forma você esteja passando por alguma provação, seja doença, financeiro, de relacionamento, se humilhe na presença do Senhor. Faça um autoexame. Fale com Deus. Senhor, me mostre aonde eu estou errando. Senhor, me dá sabedoria para eu lidar com determinada situação. Senhor, me ajuda. Deus sabe das suas limitações. Ele cuida de você. Deus abençoe.